Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Kaique. Saiu o edital do concurso Seduc Goiás, Banca Responsável IADES. São mais de 5.000 vagas, concurso muito aguardado. Teremos uma concorrência acirrada. E a disciplina História e Geografia de Goiás é básica para todos os cargos, obrigatória porque nós temos a lei estadual que estabelece que todas as provas de concursos aqui dentro do estado devem abordar esse conteúdo. Vim falar sobre os principais itens que constam no edital, o perfil de abordagem da banca IADES e como você pode estudar esses conteúdos para fechar essas questões, porque é essencial compreender os processos históricos e geográficos. Eu trabalho há mais de 10 anos com História e Geografia de Goiás, desenvolvi um método de ensino diferente, onde nós contextualizamos os desdobramentos, desde o início do processo de ocupação do território goiano até os acontecimentos agora contemporâneos. Bem, a Banca IADES já organizou alguns concursos aqui em Goiás, o último deles foi da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Inclusive, separei questões que foram cobradas nesse concurso para a gente entender de que maneira esses conteúdos aparecem. Essas questões são de nível médio e difícil. A banca é muito objetiva, enunciado curto, ela já coloca lá direto a problematização, enfim, o questionamento, e depois nós temos 5 alternativas. É muito difícil encontrar uma questão da IADES em que nós teremos que fazer uma interpretação, uma análise, porque é uma banca que vai ali direto ao ponto, ela é muito parecida com a banca UFG. Então você deve saber de fato sobre aquela informação, sobre aquele acontecimento, enfim, sobre aquele processo que envolve a história e a geografia do estado de Goiás. São 5 alternativas, como nós vamos ver aqui na estrutura. Essa questão foi cobrada agora, recente, concurso da Assembleia Legislativa do estado de Goiás, ano de 2018. Vejam que o enunciado ali são 2 linhas, é uma pergunta muito direta. A construção da Estrada de Ferro Goiás foi um marco importante para a economia goiana e responsável pelo incremento das relações comerciais com o Sudeste brasileiro. Acerca da referida Estrada de Ferro e da modernização da economia goiana, assinale a alternativa correta. A letra A, a ferrovia adentrou o território goiano efetivamente em 1911, proveniente do Triângulo Mineiro, e a partir da respectiva construção houve um impulso da agropecuária regional mediante o aumento das exportações, bem como o fortalecimento da economia urbana nas áreas de influência da ferrovia. Essa é a alternativa correta. A Estrada de Ferro Goiás começou a ser construída no início dos anos 1900. Claro que o decreto saiu antes, no finalzinho do século passado, mas por problemas financeiros e políticos, ela teve um atraso no início da construção e ela foi interligada à Estrada de Ferro Mogiana, a linha Araguari, que é uma cidade mineira, proveniente, portanto, do Triângulo Mineiro. E quando os trilhos adentraram o território goiano, nós tivemos uma mudança na ordem administrativa, aumento populacional, porque as pessoas começavam a chegar aqui em Goiás de trem, e também o aumento da produtividade, o que era produzido antes ficava aqui. Eram trocas intra-regionais. E depois que nós tivemos aí a entrada da Estrada de Ferro, essa produção passou a ser escoada para outros mercados consumidores, sobretudo com o Sudeste brasileiro, onde nós já tivemos o início da industrialização. Aqui nós temos o conteúdo programático que consta lá no edital que foi publicado agora, e a disciplina ela tem esse nome, Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás e do Brasil, porque é a disciplina que consta lá na lei e que foi instituído esse conteúdo em todas as provas de concursos aqui em Goiás. O primeiro item, bastante extenso, a gente tem vários períodos históricos, formação econômica de Goiás, a mineração do século XVIII, é o pontapé da ocupação aqui do território goiano com a chegada dos movimentos expedicionários, as bandeiras e as entradas. No que diz respeito à formação econômica, a primeira atividade foi a mineração, a busca pelo ouro de aluvião, e ele foi encontrado na região do Rio Vermelho, onde se fundou o primeiro aglomerado urbano, o Arraial de Santana. Depois, a agropecuária no século XIX e XX é a atividade econômica que vem após o processo de decadência, de escassez da produção aurífera. E aí a gente tem a ruralização da sociedade goiana. Por quê? Antes,
A atividade econômica principal, que era a extração desse ouro, movimentava as vilas. Vila Boa de Goiás, também o Arraial da Meia Ponte, que hoje é Pirinópolis, e quando esse ouro começou a entrar em escassez, em decadência, a pecuária foi responsável por reerguer esse cenário, porque o gado era uma mercadoria que se autotransportava, não exigia grandes investimentos. Era uma atividade para aquele momento, para aquela situação, aquele contexto mais rentável. A estrada de ferro Goiás vem depois, no século XIX, nós vimos na questão, começou a ser construída em 1911, e a partir dela nós temos a modernização da economia goiana, porque ela vai permitir a integração tanto dentro do território goiano, como também para outros mercados consumidores. As transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, década de 30, a construção de Goiânia, a partir de um projeto político de modernização, a capital planejada, para tirar a força das famílias tradicionais lá da antiga capital, Vila Boa de Goiás. Foi um projeto encabeçado pelo interventor federal Pedro Ludovico Teixeira. A construção de Brasília depois, na década de 60, também vai trazer uma transformação para o território goiano, sobretudo naquela região, os municípios goianos que estão no entorno do DF. Industrialização em Goiás começa ali a partir da década de 90, por conta dos incentivos fiscais, indústrias que vieram do sul e do sudeste brasileiro, e elas vieram atraídas, além dos incentivos, também na matéria-prima, porque o estado que produz grãos, produz commodities, uma agroindústria muito forte em Goiás. Depois a gente teve a implantação de outras indústrias, farmacêutica, automobilística. Item 2 do edital, modernização da agricultura e urbanização do território goiano. A modernização da agricultura se dá a partir de políticas públicas, políticas para atrair agricultores que vão montar grandes empresas rurais, vão ter créditos para comprar maquinário e insumos agrícolas, além da pesquisa agrícola. Isso vai aumentar a capacidade produtiva, como também vai impulsionar o PIB goiano, a economia como um todo. Uma das principais atividades econômicas é a agricultura em Goiás. A gente tem uma produção de soja que bate recordes. Goiás é o segundo maior produtor de soja, além de ter aí também o segundo maior rebanho bovino do Brasil. E a urbanização do território goiano está relacionada à agricultura. Por quê? As cidades foram se desenvolvendo ali na região sudoeste a partir da produção. Rio Verde, Jataí, Mineiros. Então são centros urbanos que foram crescendo, foram se desenvolvendo em função dessas atividades agrícolas. Item 3, a população goiana, povoamento, movimentos migratórios, densidade demográfica. Aqui é um conteúdo em que a banca, o perfil da IADES, cobra bastante informações contemporâneas. Então, esses movimentos migratórios contemporâneos que estão vindo principalmente do norte e do nordeste aqui para Goiás, vindo em busca de melhores condições de vida, trabalho, enfim. A população goiana, o povoamento, o território goiano é um território de migrantes desde o início da ocupação no século XVIII. Vários movimentos migratórios adentraram o estado de Goiás, então é uma população formada por pessoas que vieram de outros lugares. Economia goiana, item 4, industrialização e infraestrutura de transportes e comunicação. Como eu disse, a indústria começa a se instalar aqui na década de 90. A infraestrutura de transportes, as rodovias, a expansão da malha rodoviária, a construção da BR-153 e a 060, relacionado também a essa industrialização, a esse crescimento econômico lá na década de 90, início dos anos 2000. Item 5, as regiões goianas e as desigualdades regionais. É um item em que nós temos que entender as características da divisão regional do estado de Goiás, o processo dessa divisão regional. E é um processo em que foi acumulando essas desigualdades. A gente tem regiões que são mais desenvolvidas porque receberam atrativos financeiros, políticas públicas, como é o caso do oeste goiano, do sul goiano, e outras regiões, como o norte goiano, temos aí disparidades socioeconômicas, porque são regiões que tiveram menos atrativos, menos investimentos, e além disso as características físicas daquela região acabam também não favorecendo, por exemplo, a implantação de indústrias e também uma agricultura mais moderna, mecanizada. Item 6, aspectos físicos do território goiano, vegetação, hidrografia, clima e relevo, é um item também que a banca gosta muito de cobrar. Então, que é importante entender
A vegetação, o desmatamento, dado o desmatamento, né, o Cerrado vem sofrendo com esse processo de ocupação, expansão da fronteira agrícola. A hidrografia, as principais bacias hidrográficas do Brasil estão no estado de Goiás. É um estado considerado aí a caixa d'água do Brasil, o Cerrado, que compreende praticamente todo o território goiano. Clima e relevo, entender a relação entre clima e relevo. O relevo foi muito favorável a essa mecanização por ser mais plano. Item 7, aspectos da história política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo, as oligarquias, a Revolução de 30, a administração pública, a administração política de 30 até os dias atuais, todo esse processo de formação administrativa, desde lá da independência, a formação da província de Goiás, depois o coronelismo na República Velha, que são essas famílias tradicionais. Elas tinham prestígio, tinham poder, elas tinham posses, principalmente posses de terra, e com isso elas comandavam o cenário político. Várias famílias, como os Caiado e também os Bulhões, e elas vão perdurar no poder até a Revolução de 1930, que é o movimento armado instituído pelo presidente Getúlio Vargas. Ele nomeia Pedro Ludovico Teixeira como interventor federal aqui no estado de Goiás, e a gente tem uma revolta que vai marcar essa ruptura, e o símbolo da revolução é a construção de Goiânia, como eu acabei de citar. Vai ser aí um marco para que o poder seja transferido. Então, a capital sai de Vila Boa de Goiás e vai agora, né, para um outro lugar na década de 30, que é Goiânia. Item 8, aspectos da história social de Goiás, o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e a cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular. Esse aspecto da história social de Goiás, essa formação do povo goiano, advém desse encontro de povos, os europeus, os indígenas que já estavam aqui no território, depois os africanos que vieram na condição de escravos. Isso vai formar a cultura goiana, essa identidade sertaneja, essa cultura negra, algumas tradições ainda estão presentes aqui no estado de Goiás, como é o caso aí da folia de reis, das cavalhadas, a procissão do fogaréu e as congadas lá em Catalão, que tem a ver aí com essa cultura, essa ancestralidade negra em Goiás. Item 9, atualidades econômicas, políticas e sociais do Brasil, especialmente do estado de Goiás. É bem provável que a banca elabore questões, pelo menos uma questão, em que ela coloque um dado atual, dado de produção econômica, do PIB, produção agrícola, da população, e, sobretudo, por se tratar de um concurso da educação, fiquem muito atentos, porque ela pode também elaborar uma questão relacionada à educação em Goiás, a dados estatísticos da educação, ao desenvolvimento educacional no estado de Goiás, a também a questão da regionalização da educação no estado de Goiás. Então estude também temas atuais relacionados à educação em Goiás. Separei aqui um esquema para a gente entender essa contextualização, esses desdobramentos, essas relações dos processos históricos. Vejam, a ocupação no território, século XVIII, aquele movimento que eu disse, as bandeiras, em busca do ouro, primeira atividade econômica, depois, com a escassez, a agricultura, como vocês podem ver aqui, e a pecuária, e aqui a relação dessa ocupação com essas atividades econômicas que vão desencadear esses fluxos migratórios, a vinda de várias correntes migratórias de Minas, da Bahia, de São Paulo, já que antes a capitania estava submetida a São Paulo, e a urbanização, porque vilas e arraiais vão surgir em decorrência dessa atividade econômica, lá na região do Rio Vermelho, também na região do Rio das Almas, que hoje é Pirinópolis. Esse quadro é exclusivo do meu curso História e Geografia de Goiás, e ele está atualizado com o edital Seduc Goiás em cima do edital e também do perfil da banca IADES. Esse é o grande diferencial, que o meu conteúdo está totalmente relacionado ao que a banca pode cobrar e de que maneira ela pode cobrar. É um estudo direcionado, é um estudo inédito, você não vai encontrar isso em outro lugar. Eu ouvi aí esse método que é inovador, metodologia diferente, os assuntos mais cobrados nas disciplinas aqui em História de Goiás, um gráfico dos itens que mais caem, isso já vai direcionando o estudo do candidato. Aqui outro gráfico com os assuntos que mais são cobrados em Geografia de Goiás também.
Análise dos itens, cada item do edital, cada tópico que você tem que entender dentro daquele conteúdo. E o material aborda todos os itens do edital, com vários esquemas, vários resumos, estratégias de estudo para que você consiga aprender Geografia e História de Goiás e fechar essas questões. Eu separei uma amostra de depoimentos, são depoimentos que comprovam a eficácia do material. Tenho aí mais de 8.000 alunos que fecharam Geografia e História de Goiás em vários concursos que já foram organizados aqui no estado, então é uma pequena amostra, não são todos os depoimentos. Aqui, candidato no concurso de 2016, fechou Geografia e História de Goiás. Outro candidato, esse foi o concurso PM Goiás, conseguiu também gabaritar a matéria. Aqui mais um candidato, concurso Prefeitura de Goiânia, o material e também conseguiu fechar as questões. Você é o meu convidado a entrar para o meu hall de sucesso e gabaritar a História e Geografia de Goiás agora no concurso da SEDUC. Entre em contato agora mesmo, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários. Te passo todas as informações e estou lançando uma oferta, um preço simbólico, para democratizar o acesso desse material, para que mais pessoas consigam aprender essa matéria de forma eficaz. Entre em contato agora mesmo para aproveitar essa oferta simbólica. Para vocês, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.